Bom dia, estamos ao vivo também no Instagram. A gente está aqui nessa rádio maravilhosa. Esse programa é um programa que é transmitido pela Rádio Belém FM. Nós estamos aqui na Rádio Belém FM, que é um programa que está ligado à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará. A gente faz ao vivo um convite para você que está aí no Instagram para vir conhecer nossa igreja aqui no bairro Ipiranga, uma igreja que sempre está ajudando as pessoas. Olá, irmã, paz do Senhor, bom dia. Uma programação vasta, como eu vi que você está online e visualizou ali as mensagens, eu queria conversar um pouquinho com você. Pode ser? Tem tempo? Sinta-se abraçado. O pastor já esteve aqui hoje. Ele é proativo, ele está sempre acima, né, da média. E é esse o nosso convite. A gente está aqui fazendo então a leitura de Provérbios, né? E antes de a gente fazer essa leitura de Provérbios, eu vou convidar vocês para fazer uma pequena oração para tirar isso aqui que está nos impedindo de a gente ter, né, o foco na palavra. Pai amado, Pai querido, eu venho aqui, Senhor, pedir agora, nesse momento, que o Senhor aquiete o nosso espírito, nossa alma, nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, Senhor, a nossa mente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e maltratam. Senhor, tire toda pedra de empecilho, que nenhum equipamento aqui, que todo equipamento flua, que tudo aconteça do jeito que tem que ser, para a gente chegar naquela alma, Senhor, que o Senhor está separado para ouvir nossa palavra hoje. Pai, que nunca sejamos nós, que a gente nunca se envaideça disso, mas que seja sempre o Senhor. Que sejamos sempre ponte para que a sua palavra, que edifica, que transforma, que renova, chegue no coração dessas pessoas. Esse é meu pedido, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados, amém. O tempo todo. Amém. A gente, né, estava lendo Provérbios, então a gente fala, né, a gente fala sempre um pouquinho no início, né, Provérbios de Salomão, tá no Antigo Testamento, né? Ele foi escrito por uma forma literária de paralelismo. Hoje a gente vai ler muito isso, que ele fala sempre uma coisa e depois outra, uma coisa depois outra. Isso é uma forma literária, né, de se escrever. E do 1 ao 9, a sabedoria estava fazendo um convite para as pessoas. E depois, a gente já está no 11 e 12, nós vamos ler hoje, a gente vai ver os ditados dos sábios. Depois a gente vai ver como é que eles se comportavam. Então, hoje a gente vai ler o 11. Justamente, por isso que você vai ser a responsável ali pelas vozes, tá? Então você tem toda a liberdade de falar para a pessoa que ela tem o dom, ela quer fazer a obra, Deus vai capacitar, só que ela ainda não está pronta, entendeu? Então ela vai participar dos ensaios, vai trabalhar a voz no ensaio, e quando ela estiver pronta, ela vai começar a louvar conosco, tá bom? Pode falar isso aí para ela. Eu posso falar também, se você não está chegando agora, não se sente à vontade para falar, eu falo para ela, tá certo? Aí aquela outra menina ali, a filha da Janice, aquela pequenininha, magrinha ali, o que é que você achou dela? Dá para trabalhar também com ela? E se a gente ler esse livro por 5 anos, a gente vai ser milionário em tudo diz até dinheiro. E a pessoa que me apresentou esse livro fez, ele leu esse livro durante 5 anos e ele é milionário de dinheiro, próspero de família, próspero em tudo. Porque quando as pessoas mergulham no ensinamento de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando você se desliga do que está errado e liga aquilo que está certo, só tem como dar certo, gente. Né? A Bíblia fala que a gente vai ter aflições, que a gente vai ter, isso não vai mudar. A diferença é que a gente vai ser sábio para lidar com elas. Essa é a diferença de estarmos cheios da palavra de Deus. Então, hoje a gente vai ler um pouquinho sobre... a gente vai ler todo o Provérbio 11 e 12. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura agora. Foco na nossa leitura. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Né? O Senhor sempre está dentro da equidade, né? Da justiça, né? Né? O bom senso. A gente sempre, né? Também ele não gosta muito e ensina a gente não viver nos extremos. Não vivo assim, eu sou 8 ou 80, né? A gente tem que ser... A gente tem que estar no rumo, no caminho certo, né? Então seja esse que vai estar no caminho certo. 11 e 2. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A gente viu outro dia aqui, lá no 9, que a humildade precede a honra, né? Então, para eu ter honra, eu preciso ser humilde. É ele que está falando aqui, ó. Quando vem a soberba,
Quem é soberbo não é humilde. A desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Então a gente precisa ser humilde, a gente precisa ter um coração moldado, um coração sensato. Para ser humilde, eu preciso ter esse coração já mexido, né? Então quando você tomar teu banho lá, pensa, Senhor, do mesmo jeito que eu tô tomando meu banho, tira essa arrogância, tira essa soberba, porque isso Deus odeia. A gente viu lá no 8:3, Deus, né, temer ao Senhor, né? Como é que eu temo ao Senhor? Odiando o que Ele odeia, e Ele odeia a soberba, a arrogância, né? A boca que fala mal. Então a gente tem que ser esse. 11:3, a integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destruirá. A integridade dos retos, aqui está falando, né? A gente tem que estar no caminho reto, né? A integridade é estar inteiro. Integridade é estar inteiro. Então, a integridade é os retos, a estar inteiro é quem guia aquela pessoa que está correta. Então, que sejamos esses, que estejamos inteiros, né? E também, o que é ser inteiro? A gente não tem como cumprir a palavra de Deus só numa parte. Ah, não, isso me agradou, eu vou cumprir a palavra de Deus. Isso não me agradou, eu não vou cumprir. Não é sobre isso. É sobre estar inteiro, integridade, né? A gente tem que estar inteiro. Então, a integridade dos retos guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. 4. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, que sejamos esse hoje. Vamos pedir, Senhor, no dia que a gente esteja irado, porque a gente, não é pecado irar. Pecado é irar-se, dormir, né? Passar por um próximo dia com aquele rancor, com aquela dor no teu peito. Isso é pecado. E não pedir perdão e não ajustar o que foi errado. Então, e aí fala, as riquezas não servem de nada nesse dia. O que te serve? A sabedoria, né? A sabedoria que vai te servir no dia da ira, não é a riqueza, mas a justiça livra da morte. Tá falando, a justiça, né? A justiça é cumprir a palavra de Deus. Você sempre vai cumprir a palavra de Deus. 5. A justiça do íntegro endireita seu caminho, mas o ímpio cai pela impiedade. A justiça do íntegro endireita seu caminho, né? A justiça do íntegro. A justiça, quando fala aqui, é sempre o cumprimento da palavra de Deus. Então, o cumprimento da palavra de Deus do íntegro, daquele que é inteiro, que é reto, que está no caminho. Mas o ímpio cai pela sua impiedade, né? A boca do ímpio é difícil mesmo. 6. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Aqui tá falando, né? Os infiéis serão, né? Quem é o ambicioso, o infiel, não tem muito, né? Pro infiel, pro ímpio, né? Pro tolo, o que serve para essas pessoas? É aprender coisas novas. E às vezes a gente já falou aqui, ó, a gente não é no todo sábio, a gente não é no todo tolo, mas a gente sempre é um pouco tolo, a gente sempre é um pouco insensato, a gente sempre é um pouco imaturo em alguma área. Então que a gente possa ter essa sabedoria, essa humildade de reconhecer. Precisamos saber onde estamos para depois a gente mudar a nossa rota. Então, às vezes, está perdido lá no meio do mar, a primeira coisa que o salvamento vai perguntar, tá bom, mas onde é que você está? Como é que eu vou te procurar? Então, a gente precisa saber onde que a gente está, né? Precisamos identificar onde a gente está. Porque, às vezes, as pessoas têm uma arrogância tão grande que eles não admitem que eles são errados, né? Então, a gente precisa admitir isso. 7. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. Né? Por que morre? Quando morre o ímpio, morre tudo. Porque ele não transbordou, ele não deixou nada. O ímpio não deixou nada para ninguém. Então, quando ele morre, acabou tudo. Acabou tudo. Então, e o seu poder se dissipa. 8. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O justo é libertado da angústia. Por que o justo é libertado da angústia? Porque o justo, que é aquele que está cumprindo a palavra de Deus, que está na justiça de Deus, o justo é aquele justificado, ele já entendeu como funciona. Porque a angústia, o medo, a aflição, a ansiedade não são de Deus. Quando você diz que você é justo, que você está no caminho dele, que você é inteiro, você já entendeu que você deve largar nos pés da cruz de Jesus tudo aquilo que te aflige. Então, o julgo, gente, né, o jugo, o peso das tuas costas, deixa lá.
né? Nós precisamos entender e acessar isso, quem somos. Nós somos imagem e semelhança de nosso Deus Todo-Poderoso, está lá em Gênesis, nascido para governar, dominar e transbordar nessa terra. Então, quando a gente entende quem a gente não precisa estar carregando esse peso de Senhor, lá vou largar hoje nos pés da sua cruz toda a minha ansiedade, toda a minha tristeza. Senhor, enche meu coração com coisas novas. Peçam. Pedirei e dar-te-se-á. Então peça que você vai receber. Então faça isso, peça isso a nosso Deus que tu vai receber. 9. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A boca, né, fala daquilo que o coração está cheio. Então o ímpio vai falar do quê, né? Se o coração dele é turvo. Então a boca, e a gente tem que fazer essa higienização na nossa história. Será que a minha boca está profetizando vida ou morte? Será que é da minha boca, né? Será que eu sou murmurento? Mulheres, será que eu sou murmurenta com meu filho, com meu marido, em casa? Então que não sejamos esse do murmurento, que a gente seja essa pessoa que a nossa boca derrame vida. E é isso que eu vou profetizar na sua vida hoje, que a sua boca, a partir de hoje, vai ser uma boca comedida, porque essa é uma boca do sábio, uma boca comedida, e vai transbordar, e vai, sempre o que sair da sua boca vai edificar. Se você não for edificar, fica calado, por favor. 10. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Então, todos se alegram quando o justo, né, tá prosperando. Então, quando o justo está prosperando, há um cumprimento da vontade de Deus, né? E quando isso acontece, todo mundo se alegra. E, né, com os ímpios também não é diferente. Acontece quando os ímpios, né, e também dá alegria, a cidade dá alegria quando perecem os ímpios. 11. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. A boca sempre vai destruir, tá? Se ela não derramar coisas boas. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Olha aqui, ó. O homem prudente, né? A prudência, a gente viu lá. A prudência, ela é prima da sabedoria. A prudência, por exemplo, assim, ó. Eu tenho um copo de água e tenho uma plantinha que tá seca. A sabedoria é colocar o tanto de água na planta. E a prudência é como que eu vou fazer isso, entendeu? Então a prudência vai ser sempre como e a sabedoria vai ser por quê. Então, olha só, o homem prudente se cala. Sempre que ele quer prudente, ele fica calado, porque ele precisa olhar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, para a gente poder primeiro ouvir para depois falar. 13. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. O fofoqueiro aqui revela os segredos, né? Será que a gente não é um pouco fofoqueiro? Vamos avaliar essas coisas na nossa vida. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros a segurança. Olha só, aqui os conselheiros é uma das colunas da sabedoria. A gente viu lá no 9, onde dizia: a sabedoria constrói sua casa e edifica com 7 colunas. Os conselheiros são uma das colunas da sabedoria. Então o homem sábio, ele tem bons conselheiros. E para fazer essas escolhas, a gente tem que ver pelo fruto. Quem são esses conselheiros e qual é o fruto desses conselheiros. Então aqui está falando, ó, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Um homem sábio tem bons conselheiros. 15. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A gente viu lá em Provérbios 6, 9, 6, eu acho. Não, 6:1. Não fique de fiador. Lá está dizendo não ficar de fiador. Então já fala, né? Por quê? Porque imagine, as pessoas normalmente, quem precisa de fiador é que o nome não está muito bom. Então se ela não cuida do próprio nome, como é que ela vai cuidar do teu nome, né? Às vezes não é isso, às vezes realmente é um negócio, a pessoa precisa ficar de fiador, mas se tu for ficar, se teu coração está te pedindo isso, que você vai ficar de fiador, então que você entenda que se essa pessoa não pagar, essa dívida é tua, tá? E você nem murmure, você simplesmente está assinando junto com ela um favor de pagamento para um terceiro. Então entenda aonde você está se colocando. 16. A mulher bondosa alcança a honra. Os poderosos adquirem riqueza. A mulher bondosa, a gente lê também o homem, né? Alcança a honra. O homem bondoso, o homem de coração bom, né? Alcança a honra. Os poderosos adquirem riqueza. 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Porque aquilo que a gente faz
tudo aquilo que a gente... Olha, quem está conosco pela primeira vez, missionária Linda Mir, seja bem-vinda, amada. Oh, meu Deus, estava quase acabando o provérbio, só hoje que tu entra ao vivo comigo, hein, bênção? Tá bom, eu tenho, olha, nós somos amigos, por isso que eu tô te falando isso, só hoje que você entra no provérbio, mas antes tarde do que mais tarde, né, minha gente? Então vamos lá. 11:18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas os que semeiam justiça terá recompensa verdadeira. Olha só, o ímpio recebe um salário ilusório, porque ele acha que ele vai plantar uma coisa, ele acha que ele vai plantar uma coisa, ele pensa assim, ó, eu vou plantar alface e vou colher morango. Não, querido, se você tá plantando nessa terra, que é a vida, coisas que não agradam o coração de Deus, não pensa que você vai ter o favor de Deus, porque não vai. Então, o ímpio recebe salário ilusório, ele acha que ele vai receber alguma coisa, mas o que semeia a justiça será recompensado, terá recompensa verdadeira. Quem semeia a justiça, né, a justiça de Deus, a justiça é cumprir a palavra de Deus. Quando eu digo assim que eu vou semear a justiça, eu vou semear aquilo que, né, eu estou cumprindo a palavra de Deus. Então, a minha recompensa é verdadeira, é do céu, ela é real. Tão certo, 11:19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. A gente já falou disso. 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Deus ama, né? Deus ama a criatura dele, nós somos os filhos amados, né? Ele, a criação, não a criatura. Deus ama a criação dele. Então, o que ele quer, né? Ele quer que a gente tenha esse coração como dele, porque ele disse, eu vou te fazer minha imagem e semelhança. O problema é que a gente turva o nosso coração com as coisas desse mundo que não é dele, né? Então, Deus detesta os perversos de coração, mas aquele que anda com integridade, que são inteiros na sua palavra, ele ama, ele tem prazer. Então vamos alegrar o coração de Deus. 21. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo, ou o homem bonito. Como o Marcos também, seja bem-vindo, querido. Marcos, eu vou fazer uma propaganda agora. O Marcos, ele é gerente do Combo, do supermercado Combo, um homem de Deus que já ajudou tanto essa igreja, tanto, e a gente fica muito feliz, Marcos, porque a gente sabe o tanto que você se empenha e o tanto que tu é verdadeiro na tua doação. Então, e a gente está te fazendo um convite, fazendo um convite ao vivo para você vir contar a tua história, que é tremenda. O Marcos tem uma história tremenda, ele precisa vir transbordar essa história aqui, porque se Deus fez o que fez na vida dele, imagine o que não vai fazer na tua vida, querido. Então, Marcos, olha só, tô te esperando aqui, hein? Tô te esperando aqui, vamos agendar na quinta-feira, já te falei, hein? Vem contar a tua história. Precisava falar isso, gente, a gente tem que reconhecer e dar honra àquele que tem honra, então vou fazer isso aqui ao vivo, bem lindo, ó. Vamos lá no 22, como joia de ouro e focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo, ou o homem bonito, né? Que adianta tá bonito, tá arrumado, né? Tá cheio de joias e não ter juízo. Isso aqui é bem simples, né? 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira, né? Os ímpios, gente, eles provocam uma ira até naquele que é santo. Os ímpios, eles têm o poder de tirar a gente do prumo, por isso que a gente tem que ter, e hoje eu já vou dar um spoiler aqui, hoje a gente vai falar dos frutos do Espírito. Então, o pastor tá aqui, Ricardo Costa vai falar dos frutos do Espírito. Então, o justo, ele tem que ter o fruto do Espírito para não cair na cilada do passarinheiro, que é esse ímpio que vai sempre te tentar buscar a tua ira. 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. 25. Eu vou correr, gente, porque a gente tem tanta coisa para falar hoje ainda. 25. A pessoa generosa prospera e quem dá de beber terá sua sede saciada. Olha só, a pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. Então a gente precisa, o dar de beber não é pegar simplesmente um copo d'água e dar para as pessoas. O dar de beber, às vezes, né, quando a gente fala assim, ó, seja sal e luz, quando você diz seja sal, é você passar um pouquinho de palavra para as pessoas, ou ser um pouquinho daquilo que Cristo era, para fazer com que ela tenha vontade de conhecer aquilo que nutre o teu ser. Então às vezes a gente é sal dando um bom sorriso,
Sal e luz, dando bom sorriso, dando bom dia, servindo aquela pessoa naquilo que ela precisa, para ela dizer, meu Deus, mas você é tão boa, né? O que te faz ser desse jeito? Aí a gente traz, a palavra, primeiro a gente serve, depois a gente dá o testemunho, a palavra de Deus me transformou, hoje eu sou essa pessoa porque eu sou cheia dessa palavra. Então aqui tá falando, que o justo, quem dá de beber terá a sua sede saciada, eu dou de beber e aí Deus vai fazer o quê? Vai me encher de novo, vai acabar com a minha sede. Oh, coisa linda essa palavra. 26. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. 27. Quem procura o bem alcançará o favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. O que é? A lei da semeadura, né? Não vou, eu vou plantar morango e vou colher abacaxi. Não, querido. Eu vou, colher aquilo que eu plantei. 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Reverdecerão, florescerão, como as folhagens. 29. Aquele que perturba sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Olha só. Aquele que perturba sua casa herdará o vento. Não tem como eu semear uma coisa e querer colher outra. A gente já falou isso. Então, se eu coloco na minha casa o vento, o que eu vou recolher? Olha, eu tenho experiências disso. Lá na minha casa aconteceu isso. Então, se forem semeados ventos dentro da minha casa, o que essa pessoa vai colher? Então, sejamos sábios, porque se eu quero colher amor, eu tenho que plantar esse amor. Tem que ser uma via de mão dupla. Eu tenho que entender que a lei de semeadura ela é real. E o insensato será servo do sábio de coração. O insensato será servo, gente. O insensato é aquele que já conhece, mas não aplica a sabedoria. 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Olha só, o fruto do justo. O que é o fruto? É aquilo... E quem é o justo? Primeiro, quem é o justo? É aquele que está dentro da palavra de Deus, aquele que é justificado, aquele que está com os caminhos entregue ao Senhor. Não é aquele que não erra nunca. Esse não existe. Esse já morreu crucificado. O justo é aquele que está tentando todos os dias ser melhor do que foi hoje, que foi ontem, hoje ele está sendo melhor, mas está dentro da palavra de Deus. O fruto dele é a árvore da vida. O que é a árvore da vida, gente? A gente leu lá no 3.1 que fala que a árvore da vida, a sabedoria é a árvore da vida, E assim, se você pensa, o que é a árvore da vida? A árvore, ela dá muitos frutos, Dá muitos frutos. Então, o fruto do justo é a árvore da vida, é fonte de vida, é fonte de transbordo. Então, diga aí agora, eu sou a árvore da vida, eu sou a fonte de transbordo. Seja isso. Tome posse dessas coisas que Deus coloca. Se está escrito aqui, já é teu. Agora tu tens que tomar posse. Não adianta tudo escrito aqui e não ser teu. Tome posse, seja a árvore da vida, crie bons frutos. O nosso filho é um bom fruto. Para a gente ter bom fruto, a gente tem que ter tempo e dedicação para as coisas. Então precisamos ser essa pessoa. 31. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Olha só, se o justo é punido na terra, porque nós temos esse Deus que ele não é punitivo, mas ele é disciplinador, A gente precisa entender, ontem a gente já falou disso, se eu passo no sinal vermelho, eu vou receber uma multa. Se eu passo se eu atraso uma conta, eu tenho lá a multa da conta. Então, quando a gente transgride o mundo natural, as leis naturais, que são as leis de direito aqui, a gente tem a penalidade. Eu faltei no meu trabalho, eu vou ter a falta lá, eu tenho uma advertência no meu trabalho. Então, quando a gente transgride as leis naturais, a gente já tem esse tipo a gente tem que pagar uma multa, Ou pagar por aquilo que a gente fez. Matei, vou preso. Furtei, vou preso, roubei, vou preso. Então tem esse pedágio. Agora imagina se a gente transgride a lei de Deus, se ele não vai também fazer isso. Então vamos entender, se o justo é punido na terra, o justo, mesmo sendo justo, somos pecadores, já nasceu com essa natureza pecaminosa, Então se o justo é punido na terra, pensa você ímpio e pecador, que não se arrepende nunca. Vamos tocar pro 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. 12:1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Gente, o sábio sempre vai amar a disciplina. O sábio, mesmo que doa, e muitas vezes e quase todas dói, sempre vai doer. Mas ele ama ser disciplinado em amor. O sábio sempre vai abrir o ouvido para entender. Às vezes o coração dele não quer porque tem um pouco de orgulho e somos naturalmente assim. Mas ele sempre vai amar a disciplina, porque ele enxerga com outros olhos.
Às vezes até coisas de gente que eu vejo que sabe muito menos que eu, que eles falam, eu fico pensando, mas será? E fico matutando naquilo ali, pensando. E às vezes aí eu tomo aquela sabedoria para mim. Então a gente tem que pegar sempre a parte boa das coisas. Não tem ninguém que seja 100% ruim, nem 100% mal. Então a gente tem que ser sábio para tirar as coisas boas. Então, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repressão é tolo. O tolo é amigo da vara, a gente já entendeu, né? Que o tolo é amigo da vara. O tolo é aquele que sabe um pouco, mas não quer mudar. O tolo, mas eu sou assim mesmo, mas eu sou 880, mas eu não quero mudar, mas eu não aceito opiniões. Esse é o tolo, ele até sabe. E ele vai errar, uma, vai errar duas. E às vezes, gente, a gente é tolo numa área e não é noutra. Então também somos tolos. Às vezes eu sou tolo numa área, tola ainda. Eu fico, meu Senhor, me ajuda a abrir minha cabeça para que eu não seja mais tola nessa área, né? Quem faz o bem, 12:2. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor. O que é o favor do Senhor? É a graça imerecida. O que é o favor do Senhor? É Ele te dar aquilo que você nem merece, porque a gente tem essa natureza pecaminosa. Então, quem faz o bem alcança isso. Deus está lá. Mas aquele que tem más intenções vai receber, né, a condenação do nosso Senhor. 3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Isso é uma promessa, ó. Ninguém se estabelece pela maldade. Uma promessa aqui. Mas a raiz dos justos não será removida, né? Quer dizer, a gente até leu agora atrás no 11, né? Que o insensato, que o ímpio, quando ele morre, tudo se acaba, ele não deixa legado. Mas aquele que é sábio, ele deixa um legado. O que é um legado? São bons filhos, né? É um bom negócio, histórias que ele contou, pessoas que ele trouxe para o reino. Esse é um legado. Dinheiro também é legado, né? 4. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como a podridão dos seus ossos. Olha só, a mulher virtuosa, e a gente vai ver lá no 31 o que é ser uma mulher virtuosa. Virtuosa dentro daquilo que Deus escreveu para ela, é coroa do seu marido, né? Ou o homem virtuoso, né? Lembra que a gente também, Napoleão escreveu Provérbios com uma perspectiva masculina, né? Mas então vamos ler, o homem ou a mulher virtuoso é a coroa do seu marido ou da sua esposa, mas o que envergonha é como podridão dos ossos. Os ossos são as estruturas, né? O que é a estrutura do corpo? São os ossos. Então, quando existe isso, destrói a estrutura. Quando a mulher envergonha o seu marido, ela está destruindo a estrutura do seu lar. Então, a gente tem que ler dessa forma. 5. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. Então, gente, por favor, cuide com quem vocês estão buscando conselho, a vizinha, aquela fofoca, aquela coisa, não aceite, feche seus ouvidos. As palavras dos ímpios são emboscada para derramar sangue, mas a boca dos retos salvam da morte, né? Que a gente tem essa boca que sempre, né, flua rios de águas vivas, né? Que salve as vidas, não que mate. 12:7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Tudo é espiritual, gente. Quando fala casa do justo, casa nós temos três formas de casa. A gente tem a casa, representação física, a gente tem o lar, que é onde a gente volta, tô voltando pro meu lar, que é onde a gente enche a nossa alma, né? Onde busca nosso refrigério, onde recarrega nossas baterias espirituais, e morada eterna, é lá aquela que a gente vai ter com o nosso Pai querido, quando a gente for, né, dessa para uma melhor. Então, quando fala que os ímpios são derrubados e desaparecerão, mas a casa, né, essa estrutura que a gente criou dos justos permanecerá. 8. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Então, gente, fala aí, gente, eu preciso, quando você está lendo, está escutando, meu Deus, parece que eu conheço tão pouco disso. Fala aí para ti, eu preciso crescer em entendimento, peça e será te dado. 12:9. Melhor é ser modestos e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer, né? Tantas pessoas que se ligam no status, né? Estão aí ajustados no status, mas não fazem o que tem que fazer. Então fala lá no 6 sobre diligência, sermos diligentes. E Napoleão fala muito, ser diligente é fazer aquilo que tem que ser feito no momento que tem que ser feito. Então aqui está falando, melhor é ser modestos e fazer o seu trabalho
do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer, né? Viver só de aparências, a gente tem muito isso hoje. 10. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel, né? Os animais, né? Faz parte da criação do nosso Deus. Animais, as plantas, tudo aquilo que a gente vê nesse mundo lindo aqui, a natureza, faz parte daquilo que Deus criou com tanto amor, dedicação e organização, né? Então, o justo cuida da criação do nosso Senhor, porque ele também faz parte desse meio. Mas o coração dos ímpios é cruel. Você vê, às vezes, crueldade com os animais, com a natureza, com lixo. Gente, a gente tem que pensar nas pequenas coisas. Quem não consegue separar o lixo para dividir o negócio ali, eu já penso assim que tem um problema de discernimento. Saber que o plástico, né, aquelas coisas, a gente tem que pensar nisso. As crianças estudam no colégio, então que o colégio, né, que a casa seja um braço do colégio. Ensine os seus filhos a separar o lixo. Essas pequenas coisas é que fazem uma pessoa ser sábia. Não é saber de cor provérbios, é fazer provérbios na sua casa. Outra coisa que eu aprendi muitos anos atrás, eu ensino muito para minha filha, é que o caráter da pessoa ela é moldada nas pequenas coisas, mas principalmente naquelas que não estão sendo vistas pelos outros. Por exemplo, se eu vou no banheiro, tô lá no banheiro público do shopping, tá cheio o banheiro, lá tá cheio de lixo, aquela coisa, né? Fiz lá a minha necessidade e me limpei, caiu no chão o papel, eu tenho que juntar, gente. Eu tenho que juntar, Janice, mas ninguém tá vendo. Não tá vendo, mas faz parte de quem você é, não deixar, né, as coisas no chão e suja, né? Se por acaso sujei, volta limpe. Respeite o próximo que vai entrar naquele banheiro, respeite quem vai limpar, isso faz parte da tua conduta. Isso, quando as pessoas pensam nisso, quem eu sou quando ninguém tá me vendo e na parte mais íntima do meu ser, que é lá dentro do banheiro, quem eu sou? Tem que ser aquele bonito lá de fora, a mesma coisa. Estou indo na casa dos outros, estou indo comer, ajuda a tirar a louça, faz essas pequenas coisas, ajuda a servir, né? Ensina para os seus filhos isso é você transformar o que a gente está lendo em atitude, é nisso que a gente fala. O que lavra a sua terra, 11, terá pão em abundância, né? Mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo, né? Quem é diligente, quem faz, né? Ele vai colher com abundância, mas aquele que corre atrás, fica o dia inteiro na internet, em vez de fazer seu trabalho, fica cuidando da vida dos outros, né? Esse não tem juízo. 12. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto, né? O justo sempre vai produzir um bom fruto. 13. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Olha só, os maus se enredam. O que é se enredam? Estão dentro daquilo, na transgressão daquilo que falam. Estão dentro, eles consomem aquilo, eles acreditam naquilo, tanto que eles acham que aquilo é verdade. Mas os justos escaparão da angústia. 14. Cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz, mas o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Cada um se fartará do bem pelo fruto daquilo que diz, e que suas mãos fizerem, isso receberá de volta, né? Olha só, aqui a gente tem que pra gente entender, às vezes a gente joga uma coisa e acha que é só uma coisinha. Por exemplo, se você plantar uma macieira, tô lá, comi uma maçã, tem ali, eu sei que não é assim que se planta uma maçã, mas tem lá as sementes da maçã. E aí eu plantei uma semente dessa maçã, vai nascer quantas maçãs? A gente não sabe. Vai nascer uma macieira que vai ser infinitamente próspera e cheia de maçãs que vão dar mais 1 milhão de sementes. Então a gente tem que entender que aquilo que a gente fala ou faz, às vezes vai contaminar de tal forma que vai trazer um transbordo tão grande que a gente não vai dar conta de contar, ou vai trazer algo tão infrutífero que vai levar à morte. Por isso que a gente tem que entender que aquilo que a gente planta pela boca, pelas nossas atitudes, ela tem um efeito, às vezes, escalonável. Então, a gente precisa entender isso. 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos, né? Ali a gente viu lá no começo, no 3, eu acho, que diz que não seja
né? Que você não confia no seu Senhor e não se firme no seu próprio entendimento. Confia no Senhor e não se fie no seu próprio entendimento. Então aqui fala, o caminho do sensato parece reto aos seus olhos, do insensato parece reto aos seus olhos. Ele faz e acredita que está certo, mas o sábio ouve os conselheiros, o sábio escuta, olha, não está sendo bem legal isso, vamos aprender mais isso. Ou ele vai sempre buscar saber, será que o que eu estou fazendo, qual é o fruto? Ou eu sempre pergunto, como é que tá escutando? Quero saber como é que tá. Um fala, tu tens que mudar isso aqui, eu vou escutando, porque eu preciso saber se tá legal. 16. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. O prudente ignora os insultos, né? Ele não compra essa briga. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Quem diz a verdade favorece a justiça, né? Mas a testemunha falsa está a servo da fraude. Então, quem é testemunha falsa também está fraudando, também está em pecado. É isso que está dizendo. Ah, mas é só uma mentirinha, só aumentei um pouquinho. Não faça, está pecando igual. 18. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas a palavra dos sábios são remédio, né? Palavra precipitada, a gente tem muito isso em casa, né? Às vezes a gente tá lá naquela ira, naquela confusão, o que a gente faz? Larga tudo, e aí tá o erro, né? Porque às vezes a gente, né, a palavra, quando ela é jogada, ela não tem mais como voltar. Eu mostro pra Sofia assim, ó, filha, às vezes, imagine que a nossa vida seja uma tábua. Para quem tá no Instagram, eu vou mostrar. Nossa vida é uma tábua. Imagine aí quem tá ouvindo, uma tábua. Aí eu pego um martelo e um prego e preguei um prego. Puf, preguei outro prego, preguei. Então, na minha tábua, imagine uma tábua cheia de pregos. Cada prego desse é algo que eu falei de forma ríspida, no momento que eu estava chateado. Então, eu vou lá, eu peço perdão. Às vezes a Sofia vai dizer, mãe, me desculpa, mãe, me desculpa. Eu tiro o prego, mas a tábua fica igual? Será que a tua tábua tá cheia de pontas de marcas? Então a gente tem que cuidar, né? Porque aquilo que a gente faz, às vezes, fere tamanho as pessoas. A gente vê nos colégios, as crianças estão tão feridas, porque hoje as crianças, né, elas são muito espertas e elas não sabem o que fazer com aquela inteligência que elas têm, elas acabam sendo cruéis umas com as outras. Então a gente vê muito isso. Então a gente vê muitas crianças hoje crescendo com um monte de traumas dos próprios amigos. Então a gente tem que cuidar. Olha só, o que você está falando, Janice? Eu estou falando que a gente tem. Onde é que tá, meu Jesus? Aqui. As palavras precipitadas são como pontas de espadas, mas as palavras dos sábios são remédio. Então a gente tem que cuidar com essa palavra precipitada, para a gente não precisar ficar pedindo desculpa depois e mesmo ferindo a pessoa. Às vezes a gente até desculpa, né? Ela desculpa você, mas ela ficou ferida. 19. Sábios que falam a verdade permanece para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. 20. Há fraude no coração dos que planejam mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. 21. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal o acompanhará em cheio. O Senhor detesta os lábios mentirosos. 22. Mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. A gente já falou sobre isso. 23. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Eu fui atrás disso aqui porque eu queria entender o que estava falando aqui. Vamos ler. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Está falando da fofoca aqui. Da fofoca aqui. Então, olha o missionário, vou chamar missionário Bruno, paz do Senhor, querido, Deus lhe abençoe, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, outro dia a gente agenda de novo. Olha só, no 23 está falando, aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Então, o prudente, ele oculta a fofoca chega até mim e acaba aqui. Tem que acabar aqui, porque eu sou prudente e eu vou ocultar o conhecimento, seja ela positiva ou negativa, a fofoca não pode andar. Mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Então, o coração do insensato é aquele que deixa eu te contar o que aconteceu, babado novo. Não sejam esses, então. Vamos começar a nos corrigir, né? Ser sábio é a gente começar a fazer as pequenas mudanças no dia a dia. 24. Vou correr aqui, gente. O homem esforçado, dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito aos trabalhos forçados. O preguiçoso é sempre aquele que não é diligente, ele não vai fazer nem por ele, então ele vai ter que fazer pelos outros mediante um salário que o outro vai ter que
do outro coloca o salário, ó, eu vou te pagar tanto, tu faz? Então é isso. 25, ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Gente, ansiedade não é de Deus. Então, quem é sábio tem que entregar lá. Senhor, me ajuda com isso. Faz aquele, eu já falei aqui, eu fiz tantas vezes na minha vida, sempre me ajudou. Senhor, vou entregar agora nos pés da sua cruz essa ansiedade, tira isso de mim, não quero mais sentir isso. Só isso, só pede isso, mas pede 20, 30 vezes, toda vez que ela vier no teu peito, pede isso, entrega de verdade. E tira o foco daquilo, vai botar um louvor, vocês vão ver que vai funcionar. Funciona comigo, tem que funcionar contigo. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Então, olha só, eu tenho um grande homem que trabalhei junto, um senhor já mais de idade, ele diz assim, eu não sou bom no que eu faço, mas eu sou bastante esforçado. Então, a gente precisa ser esforçado. Tá falando aqui, ó, o preguiçoso não assará sua caça, porque ele nem saiu para caçar, ele tem tanta preguiça dentro de si, que ele não saiu para caçar. Mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Então, sejamos esforçados. De 28. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Então, olha, na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Eu preciso ser referência, amados. Nós acabamos, desculpa a correria, que a gente tinha que ler 2 hoje para a gente entrar, né, organizar nossa rotina aqui. Então, a gente precisa, tanta coisa que tem que ser aqui, né, que a gente viu, a gente precisa ser reto, né, tá aqui redundante, tá falando, seja reto, seja justo, ande nos caminhos certos do Senhor, faça o que tem que ser feito, seja diligente, não seja preguiçoso, não seja a boca comedida, tenha a cabeça que vem com pensamentos do alto, e você já está sendo sábio. Que você pegue uma dessas coisas hoje para você poder transbordar na vida de alguém amanhã. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um convidado, mas nós já vamos chamar ele, porque a gente vai dividir a nossa gravação. Eu vou fazer uma oração, pastor, aqui, vou encerrar aqui, depois eu vou abrir de novo, porque aqui está muito longo e vai cair. Ele cai com uma hora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para quem vai assistir esse aqui e a gente vai fechar essa nossa parte aqui. Eu vou abrir de novo, fazer um ao vivo com o pastor, porque ele tem tanta coisa para falar que nós precisamos chegar nesse conhecimento. Então, eu vou fazer uma oração, a gente vai passar aqui algumas coisas da rádio, fechamos aqui e abrimos de novo para quem tem interesse. A palavra está aqui, quem quer busca. Os né? frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo vão ser falados agora, riquíssimo aquilo que a gente tem que falar, eu não quero nem saber do horário, mas vai estar aqui para quem saber, quem quiser aprender. Então, vamos lá, acalma o seu coração agora, pra gente fazer uma oração para fechar essa live aqui, porque tem gente que não vai ver depois. Senhor, Pai querido, Senhor amado, hoje estivemos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, e a gente começou a reconhecer, Senhor, que nós precisamos mudar algumas coisas, Senhor, que nós precisamos mudar nossa rota, nós precisamos que o Senhor também venha nos trazer aquilo que precisamos ainda mudar para quem não enxergou. Que aqueles que ainda não enxergaram, Senhor, peçam de verdade que o Senhor oriente, que o Senhor mostre, Pai, aquilo que precisa ser mudado. A gente não quer mais ser tolo, Senhor, a gente quer estar na sua luz, a gente quer ser reflexo da sua sabedoria. Pai, ajuda a gente a abandonar os hábitos antigos, esses maus hábitos que têm trazido morte, que tem as palavras que têm trazido, né, situações diferentes na nossa vida, diferente daquela que o Senhor quer pra gente, Senhor. Me ajuda, Pai, ajuda a esse povo que está ouvindo agora, Senhor, a chegar dentro do seu conhecimento, que tire toda a distração da cabeça deles quando eles estiverem fazendo isso, Senhor. Aponta aquilo que tem que ser apontado, Pai, a gente lhe pede, Senhor. E já profetizamos que nós iremos receber essa transformação, que iremos ser sábios, Senhor. Profetizamos agora que na vida de cada um, Senhor, vai ser reconhecido e que vai ser mudado aquilo que precisa mudar, porque a gente de verdade chegue naquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, Pai querido, que o nosso coração seja lavado todos os dias com essa sabedoria, com esse conhecimento. Nós te pedimos, Senhor, nos mostras no simples aquilo que precisamos mudar, que cada dia sejamos novos, sejamos cheios de esperança, sejamos cheios de luz, dessa luz que sai do Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém.